Boa tarde a todos. É com satisfação que eu faço essa abertura desse maravilhoso dia de campo que nós teremos dia 15 de julho na Fazenda Tapiocanga, o encontro que é o chamado como Dia de Campo ABC GTEC Feijão, no município de Unai. E aqui nós fazemos parte de uma grande família de feijoeiros, né? Trabalhando com a pesquisa, trazendo as inovações para o setor. Meu nome é Sérgio Carbonel, sou pesquisador científico do Instituto Agronômico de Campinas. Ao meu lado está o colega Alisson, Dr. Alisson, também pesquisador do Instituto Agronômico, juntamente com os nossos colegas da Embrapa, Pedro Sarmento e a Luciane, que logo vão falar também sobre os principais avanços da cultura dentro da Embrapa para o setor de produção. Tá? Eu gostaria de fazer primeiro uma apresentação do Instituto Agronômico. O Instituto Agronômico de Campinas, uma instituição de mais de 134 anos de idade, voltado para a pesquisa científica. O programa de melhoramento do Instituto Agronômico em Feijoeiro completa esse ano 90 anos de trabalhos ininterruptos com o melhoramento do feijoeiro, tá? E aqui o Alisson, posteriormente, vai falar sobre alguns aspectos das nossas cultivares nesses dias atuais, tá? Vai trazer o nosso portfólio de feijão, que se resume em materiais dos grãos tipos cariocas, como também pretos. E também esses novos tipos que agora nós buscamos inovar em novos mercados, que são os outros tipos de grãos diferentes do carioca e preto, que são os cranberries, os alúbios, os dark red kidney. Então isso vai trazer uma boa discussão, riquíssima para essa cadeia de produção. Também falar sobre os materiais precoces do Instituto Agronômico, tá? Que é também uma revolução do sistema de cultivo de feijão, trazendo menor tempo das lavouras no campo, diminuindo riscos, mantendo sim a qualidade de cultivo e produção do campo, né? Então, tudo isso nós vamos discutir no dia de hoje. Pedro, eu acho que você gostaria de falar algumas palavras sobre a Embrapa, sobre os trabalhos realizados. O que nós vamos discutir hoje aqui e conversar sobre feijão? Muito bem, a gente está aqui com a colega Luciene. Lá nós somos analistas, né, da parte de transferência de tecnologia da Embrapa. Os nossos melhoristas Elton e Leonardo provavelmente no dia de campo vão estar lá com a gente, mas é importante salientar que nós vamos ter 25 cultivares de feijão, entre carioca, preto e especial no dia de campo, ciclos, né, de precoce, normal. Então, reforçar o convite para o pessoal estar lá com a gente participando. Além disso, vamos ter mais 3 estações da Syngenta, dos parceiros da Iara, da John Deere e uma falando bastante da parte de plantas de cobertura, vida no solo, fixação biológica de nitrogênio com os pesquisadores Murilo e Anderson. Inclusive amanhã eles vão estar gravando esse podcast aqui com a gente também. E então, Carbonel, eu acho que a Embrapa, juntamente com o IAC, vem a cada dia trazendo, né, mais opções, oportunidades para os produtores. Então, os portfólios são cada vez maiores, né, bem interessantes, pensando em ciclo precoce, ciclo normal, plantas com grão especial para diferentes mercados. Então, acho que a gente está bem servido aí. Vocês estão com materiais bastante interessantes lá no dia de campo. Então acho que a gente está com muitas opções para os produtores poderem garantir uma renda, né, fazer renda com o feijão aí. Bom, e adicionando as palavras do Pedro, isso é uma evolução que nós tivemos na parte de pesquisa. Se vocês bem lembram, há 15 anos atrás, nós tínhamos opções de cultivo em apenas 4 ou 5 cultivares apenas havia no mercado. Hoje nós temos opções mais de 20 cultivares no mercado, todas elas produtivas, com suas características, claro, cada uma com as suas características, mas nós temos opções hoje para oferecer no mercado, nas principais instituições de pesquisa no Brasil. IAC, Embrapa, IAPAR, né? Também na parte privada, Terras Baixas está também com material
apresentando materiais de excelente qualidade, né? Então isso só quem ganha é a cadeia de produção, é o agricultor, com essas novas opções que tem de mercado. Muito bem. Acho que o Alisson agora fala um pouquinho para a gente, né, do portfólio e a gente segue no Isso. bate-bola aqui. Não, ok. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu gostaria de, na verdade, frisar essa diversidade que nós apresentaremos no dia de campo do ABC Feijão GTEC. Né? O Pedro comentou que são 25 cultivares e cai bem no que o Carbonel falou, a diversidade é muito grande. No programa de melhoramento genético do IAC, essa questão de diversidade ela tem sempre permeado os nossos trabalhos. Né? A gente sempre tem uma linha que segue para o carioca, para o preto e os outros tipos de grãos. Dentro desses 3 segmentos, tem sempre a questão também de ser precoce, semi-precoce, né, Sérgio? Também tem alguns materiais e os precoces. Então, isso gera, lógico, uma grande diversidade, né, de materiais existentes no mercado, e que logicamente que isso vem agregar ao agricultor. Né? Então você permite que ele tenha várias frentes de trabalho, várias formas de comercializar o seu produto, né? O que muitas vezes deixa bem claro a evolução que teve o melhoramento genético do feijoeiro. Né? Muitas vezes são essas características que evoluíram. Muitas vezes se questiona a questão porte, a questão produção, mas a qualidade, a diversificação, o potencial produtivo, isso teve uma evolução muito grande, graças ao trabalho, né, dos principais programas de pesquisa que existem no Brasil. Eu acredito que o Brasil hoje está muito bem servido de programas de melhoramento, pesquisadores, né, e lógico que no dia de campo do GTEC isso vem para apresentar, né, todo esse ganho que teve a cadeia de produção. Do portfólio do Instituto Agronômico, das cultivares, eu acho que é importante começar a mencionar as cultivares de tegumento carioca, né? Que seria a cultivar IAC 2051. Até acho que, vamos citar até o nome do IAC 2051, o Instituto Agronômico ele tem trabalhado muito com essa questão de números, né? Às vezes as pessoas perguntam, antes eram nomes, hoje vocês estão trabalhando com números. Então, quando a gente fala IAC 2051, o que seria o 2051? O 20 seria o ano 2020, quando a cultivar foi desenvolvido, o ano de desenvolvimento, e o 51 é a 51ª cultivar na sequência de lançamentos. Então, os próximos que eu for mencionar aqui, né, o 2153, por exemplo, o que é? Ano de 2021, 53ª cultivar. Então, os nomes das nossas cultivares hoje seguem essa sequência. O IAC 2051 foi uma cultivar que nós procuramos trabalhar com ela, visando basicamente aquele segmento que nós tínhamos, sempre aliado à qualidade tecnológica do grão com o potencial produtivo. Lógico que as questões de fitossanidade sempre seguem, né, o rigor, né? A gente busca, na medida do possível, sempre colocar o cultivar um maior nível de tolerância por resistência às principais doenças da cultura. E no 2051 foi uma cultivar que nós conseguimos agregar características que há anos nós íamos buscando. Que a primeira foi o potencial produtivo, né, sempre dentro daquilo que buscava-se, mas o grão, principalmente no tamanho, rendimento de peneira, que nós buscávamos muito, pelo menos um rendimento de peneira sempre da ordem de 90% dentro da peneira 12, né? Muitas vezes ele dá até um rendimento de peneira de 60% dentro da peneira 13. Então, quando nós começamos a trabalhar isso daí, a linhagem, ela tinha uma característica importante, ela demonstrava isso. Esse bom rendimento de peneira 12 dele faz com que ele tenha um peso de 1.000 sementes também ao redor de 310 gramas. Então, isso muitas vezes é o que está atrelado ao potencial produtivo dele. E a tolerância também que ele veio para apresentar ao escurecimento. Nós tínhamos algumas cultivares que estavam no mercado, principalmente nós tínhamos o Imperador, né, que nós estávamos trabalhando no nosso portfólio, tínhamos o 1850, e nós queríamos uma cultivar que tivesse essa tolerância. E o IAC 2051 ele congregou essa tolerância ao escurecimento com esse potencial. Então, nos ensaios de vecil que nós fizemos, não só na região centro-oeste, no sul, na região sudeste, ele sempre esteve na ponteira ali, no potencial de produtivo que culminou no seu lançamento. É uma cultivar que, teoricamente, nós temos muitas vezes até chamado ele de semi-precoce. Ele tem fechado ciclo em algumas regiões, às vezes com 85 dias. Né? Às vezes ele estende, por exemplo, no Paraná, essa safrinha lá, todos os cultivares estenderam, ele também aumentou o seu ciclo. E
assim, então, outras características que a gente deve destacar da cultivar, ele é um hábito semi-ereto, né? Ele não é uma cultivar bem totalmente ereta, ele é semi-ereto, ele prostra um pouco. A inserção de vagem dele ela é maior, divisidamente para facilitar questões de colheita mecânica. Ele vem com uma tolerância que a gente tem chamado para o Fusarium solane, ele tem apresentado uma boa tolerância, sabe? A gente tem gostado muito dele para Fusarium solane. Para o Oxysporum, ele é uma cultivar que tem uma tolerância mediana, mas assim, aparentemente tem saído bem, muitas vezes em áreas onde tem a presença do patógeno. E assim que nós estávamos para desenvolver o IAC 2051, nós fizemos um forte trabalho de seleção em cima dele para resistência à antracnose. E nós obtivemos êxito nessa seleção e a gente conseguiu deixar a cultivar com um bom nível de tolerância para as principais raças que ocorrem hoje, né? Ô, Alisson, oi, deixa eu por favor. te perguntar. Como é que é ele não é filho do 1850, do polaco, não. É outra genética. O 2051, ele é proveniente de cruzamentos, primeiro, de uma visita que nós fizemos em 2011 no CIAT, que tinha uma cultivar lá que era a gente chamava de 410, né? Era o número dela. Uma SBX 410. SXB. Vem a sigla sequia. E o B, acho que barra fertilidade, para solos de baixa fertilidade. Por isso que é S vezes B, né? Sequia é o programa de melhoramento que era de sequia, que é para déficit hídrico, né? Para seca, e para baixa fertilidade. E essa linhagem, ela tinha um grão bem robusto. Quando nós fizemos a visita lá no CIAT, estivemos com o Dr. Bibi lá, Steve Bibi, né? Ele nos apresentou essa linhagem, só que ela tinha um grão, ela escurece rápido, né? Essa linhagem, o SXB 410. Mas nós gostamos muito dela devido aos atributos que ela tinha. Nós fizemos a importação legal para o IAC. Tanto é que vocês têm uma cópia desse material que foi passado para o Dr. Leonardo, quando ele nos pediu, que nós trouxemos, assim que chegou, nós compartilhamos com a Embrapa esse germoplasma, que se eu não me engano foram 270 linhagens, 275 se eu não me engano. Esse material está presente no banco de germoplasma de vocês também. E era uma linhagem já antiga que nós tínhamos, que era uma linhagem que nós tínhamos lá, que era uma tolerante para escurecimento já, que vinha do melhoramento do Alvorada, desde 2008, que o Alvorada, né, a gente vinha melhorando, já bem antes, até quando eu entrei no IAC, o Carbonel já vinha com o programa de melhoramento para tolerância, que era o Aruan, né? IAC Carioca Aruan. Eu, quando eu entrei, eu peguei esse processo em andamento. Então, é o cruzamento das duas linhagens. Então, o 2051, ele é filho de duas linhagens que nunca foram cultivadas no Brasil. Sabe? O SXB veio do CIAT, e essa linhagem era uma interna nossa lá do IAC que a gente trabalhando. Nós temos uma cultivar que é o 406, que é uma linhagem do CIAT, e justamente ele é grão graúdo, 28 gramas, ele é muito bom de resistência a doenças foliares, só que ele produz 20% a mais que o estilo no verão, mas ele escurece rápido. Então, mas aí, tá vendo? Realmente Mas eu acho que um dos motivos que talvez os cariocas que vêm do CIAT, eles escurecem rápido, porque o CIAT ele tem um forte trabalho para enriquecimento de ferro, né? Aquele trabalho que eles fazem de enriquecimento de biofortificação. Obrigado. E geralmente dentro da biofortificação o ferro é um material que está presente, né? Então pode ser, né, essas características. Eles não se preocupam muito com essa tolerância ao escurecimento, porque os materiais muitas vezes é para atender países que precisam, né? Tipo, às vezes países africanos, né? Que a importância é o alimento, não é essa questão da cor, né? Então o enriquecimento, a biofortificação no grão é muito importante. Então o CIAT tem um forte trabalho nisso daí. Então o 2051 é fruto desse trabalho que ele veio. Outra característica também é destacar dele, nós tínhamos um pouco de receio que se o grão fosse claro não fosse dar o cozimento, mas ele congregou um bom caldo, né? Então, e a qualidade de caldo dele é excelente. Exato. Então isso fez com que nós fizéssemos o lançamento do 2051, que tem dado certo, tem tido uma boa procura,
a gente tem assim, conseguido bons resultados nele. O programa em si tá contente com a Cultivar, né? Ele tá na terceira safra, o 2051, acho, de cultivo. Eu queria abrir um parênteses. Por Já favor. que você tocou nessa questão do escurecimento, eu queria que você falasse um pouquinho assim, da opinião de vocês em relação a essa tendência, né, de termos apenas cultivares com escurecimento lento no mercado de carioca. Era o que eu ia falar. Vocês vão direcionar um esforço muito forte para isso ou vocês vão continuar trabalhando As duas linhas. com escurecimento normal, Continuaremos diversificando. Esforço nessa linha de tolerância ao escurecimento, que eu acho que essa é uma tendência que está no mercado hoje, que não volta mais no Brasil. Porque a indústria empacotadora, ela pegou essa linha. Então, dentro do programa hoje, nós temos esse Mas segmento. assim, você acha que existem motivos assim, pelos quais a indústria realmente comprou essa briga aí por escurecimento lento? Eu acredito que muitos, até por causa de regiões. Muitas vezes, essa pergunta já nos foi realizada anteriormente. Vamos pegar o exemplo do Mato Grosso. O Mato Grosso, se ele for querer entrar na linha, para ele continuar trabalhando com o feijão carioca, tem que ser obrigatoriamente tolerante ao escurecimento, porque senão eles não conseguem colher um produto de qualidade. Já colhe escuro. Então, esse material. Mas eu acho assim, nós continuamos com o nosso trabalho. Desse trabalho, acho que o exemplo é do IAC 1850. O IAC 1850 é uma cultivar que nós temos que não é tolerante ao escurecimento. Ele tem uma tolerância de no máximo 30 dias. Só que é uma cultivar que vem congregar outras coisas, como potencial produtivo, né, resistência para algumas doenças. Então, muitas vezes, quando eles ligam lá no programa, eles perguntam qual cultivar eu utilizo. Eu falei, quais são as suas condições? Onde você vai semear? Por exemplo, você pega o Paraná. O Paraná, a região sul ali, eles têm uma tendência também para feijões tolerantes, mas nem tanto. Por quê? É uma região mais que ela colhe e já comercializa. Então, muitas vezes eles estão preocupados com questões de fungo de solo, né? Tolerância, a resistência a fusário, ao porte, principalmente a região sul, ela é muito dependente dos feijões, né? De porte ereto para colheita, porque... Colheita direta, né? Eles não fazem, muitas vezes, o sistema, né, de enleirar e depois bater. E muitas vezes, às vezes, eles nem perguntam da questão da tolerância ao escurecimento. É uma característica que vem agregar na cultivar, com certeza. Mas são outros atributos que eles buscam. Então, o mercado ele continua diversificado. Ele não vai só para essa linha de tolerante ao escurecimento. Mas tem as suas preferências também sobre esse tipo de feijão. Isso a gente pode voltar um pouquinho atrás também e falar de tipos que eram preferidos antigamente. Quem lembra do carioquinha, era uma semente menor e já se opta pelo material com grão um pouco maior. Então, são variações que acontecem no consumo que a gente tem que atender essa tendência, digamos assim, de mercado e de consumo. Outro exemplo também era o halo laranja. Nós cansamos de botar fora materiais cariocas que tinham o halo laranja muito mais produtivos. Tá? Então, foram mudanças que a gente teve que se adaptar dentro do programa de melhoramento. Essa de tolerância ao escurecimento, também nós estamos falando de qualidade do produto, digamos, visual, de empacotamento, que veio muito bem para a indústria. Inclusive na parte de consumo, de tirar aquela restrição que tinha o consumidor do feijão escuro, não cozinhar, embora a gente sabe que isso não é verdade, né? Mas há um produto mais apresentável no prato, o caldo dele é mais apresentado, digamos assim, no pós-dia, nesses feijões mais claros, né? E os problemas que nós tínhamos há 4 anos atrás, 5 anos, que era, às vezes, a ligação do tegumento mais claro, com a suscetibilidade a fusário, com outros problemas que a gente tinha com esse tipo de feijão, hoje a gente já driblou isso no melhoramento, tanto que os nossos materiais agora que estão em ensaio preliminar e coisa, praticamente todas elas têm essas características, tá? E não deixar de ser produtiva, com boa qualidade tecnológica, digamos assim, de consumo, tá? Resistente a doenças. Então, isso a gente tem avançado bastante dentro do programa de melhoramento, tá? Então, eu não vejo isso como um problema, tá? Mas nós estamos atendendo uma demanda de mercado. É mais uma opção que mercado ou marcas podem escolher, que é um feijão tipo mais claro ou mais escuro, tá? E eliminar alguns problemas que até mesmo aconteciam. Vocês estão lembrados bem do Pérola? O Pérola foi o primeiro, acho que, dos materiais que quebrou alguns paradigmas daquele padrão tipo
carioquinha para uma semente maior. Tá? E é onde a gente começou a ver uns conceitos sobre qualidade de grão. Então, sendo comprado feijões por tamanho, por peneira, né? Grãos maiores, que cozinhavam melhor, davam maior rendimento de panela, tá? E começou a discussão sobre coloração também de caldo, de área de consumo, tá? No entanto, o Pérola tinha um problema. Ele era muito suscetível a sol, digamos assim. Qualquer coisa que você deixava ali no sol, você via a parte de cima dos grãos queimado e a parte de baixo clara, onde que não veio o sol. O tegumento da vagem dela é muito fininho. Isso. E o raio solar passa e queima, bronzeia. E o material agora tolerante é menos suscetível a esse tipo de coisa. Outro detalhe também, o pérola, que vocês viram, a gente obtinha muito bons grãos de pérola, semente de pérola, em ambientes sem doença, sem estresse nenhum. Ele dava aquele pérola clarinho, branquinho. Aonde tinha doença, onde tinha mais, ele já avermelhava. Isso aí são respostas da planta ao ataque de doença, ataque de insetos. Então ele escurece. Oxidativas. E esse material mais de tolerância ao escurecimento não tem tanto isso, tá? O que a gente está medindo agora é a quantidade de substância, digamos assim, de ração a doenças desses materiais. Mas nós estamos conseguindo quebrar isso dentro do melhoramento e trazendo produtos de alta qualidade tolerante ao escurecimento. Sim. Ok? Excelente. Mas são opções, o mercado está aí, né? Então lembra aquilo que eu falei no início da nossa conversa. Há 15 a 20 anos atrás nós tínhamos 4, 5 opções só para cultivo no Brasil. Era a pérola e mais uns 3 ou 4, tá? Hoje nós temos mais de 20 materiais. Isso é muito bom para o sistema de produção, para a cadeia de produção. Claro. Ok? Vamos lá? Acho que, continuando aqui, acho que do 2051 é importante mencionar depois o IAC 1849 polaco, né? Sim. O polaco foi o último que teve o nome, tá? Que é 1849, que foi em 2018, 49ª cultivar, né? Até que depois os outros começou só com números. O polaco foi essa linha de trabalho de tolerância ao escurecimento, na qual, na verdade, nós queríamos melhorar uma característica da cultivar que nós tínhamos, que era o IAC Imperador, que era o grão. O Imperador, ele tinha uma planta muito robusta, uma planta precoce, ciclo ao redor de 75 dias, mas muitas vezes os agricultores não cobravam a qualidade do grão, rendimento de peneira, e ele escurecia rápido. E o polaco ele veio do melhoramento da cultivar IAC Imperador, na qual é o cruzamento com o branquinho, lá do Mato Grosso, aquela cultivar crioula. O polaco ele é fruto do cruzamento do IAC Imperador com a cultivar branquinho. E aí nós fizemos centenas de linhagens, foram várias, sempre vendo essas questões de antracnose, fusário, né? E a linhagem, né, do polaco foi uma que conseguiu agregar a resistência para a antracnose, que foi uma característica que nós buscávamos, mantendo a produtividade e tamanho de grão, que ficou bem redonda, bem chumbinho, aquele grão, né, bom de rendimento de peneira. Às vezes você olha grão clarinho, com uma tolerância também aí de uns, a gente fala até de 3 a 4 meses de tolerância ao escurecimento para ser polaco. É uma cultivar precoce bem rústica dentro do nosso programa. A gente gosta de trabalhar muito com ela. Ela é um ciclo rápido para calor, né? Os precoces, ela pode ser trabalhada em regiões onde tem calor. Colheita direta, né? Colheita direto. Em cima. Isso. Não tem perda na colheita. Muito quase. boa até a sua lembrança. Para a colheita mecânica do polaco, essa é até uma pergunta que o pessoal faz muito lá no IAC para nós. População. Qual é a população que a gente utiliza para essa cultivar? Porque o polaco ele é um tipo 1, não tem um cipó. Ele não tem gavinha, né? É uma planta determinada. Para o polaco, a gente sempre fixa 12 plantas finais no espaçamento de 50 centímetros. Por quê? Eu não vou ter problema com o grão, porque o grão dele é bem uniforme em termos de rendimento de peneira, mas com 12 plantas é onde ele fixa o melhor porte, que ele fica mais ereto, né? Você tem uma melhor distribuição das vagens na planta, então, às vezes quando você tem pouca planta por metro, ele carrega muitas tomba. Então, você pode ter perda durante a colheita, né? E 12 plantas para o IAC polaco é ideal para o seu cultivo. Uma planta bem rústica, né? Mesmo sendo um precoce, ele tem uma boa tolerância para o crescimento bacteriano. Isso é uma coisa que a gente gosta muito dele, né? Dessa sanidade, principalmente que ele tem nas vagens. E é uma cultivar que tem sido bastante utilizada dentro lá do IAC. Quando você falou da questão da temperatura, ele tem podemos falar que tem uma resistência maior à temperatura. Para calor, abortamento de flor. Sim, isso foi um trabalho que nós fizemos com ele, tanto
em nossos laboratórios lá em condições de fitotron, né, em câmaras de crescimento, como também em algumas regiões do Tocantins, no Mato Grosso, com calor, ele sempre segurou bem essa questão de calor, não teve, ele, em relação aos outros cultivares, ele sempre teve um menor abortamento de flores. Né? Parece uma tendência dos materiais precoces isso, tá? Eu não tipo falo 1, isso né? como regra, tipo 1. O nosso realce também tem essa É. tolerância. Por quê? Você falou, porque É. ele floresce de cima para baixo. E as primeiras flores são as mais robustas, né? Então, acho que é onde ele... Eu tenho uma teoria, na verdade, isso a gente não conseguiu testar ainda, mas os materiais precoces eles sofrem menos com essas ondas de calor, digamos, os veranicos, altas temperaturas, diferentemente dos hábitos 3 e 2, que sofrem mais na sua taxa de digamos assim, de respiração, de tentar deixar a parte osmótica, a regulação osmótica da planta bem regulada. Então, para ela não sofrer com calor, ela aborta flores, ela murcha, tá? Nos hábitos 2 e 3. E o 1 não, o 1 já passa isso rapidamente dentro do seu ciclo e já vai formando vagem e sofre menos com calor, né? Eu concordo. A gente tem a gente compartilha dessa teoria lá dentro do programa também. Bom, e depois, além do polaco, no dia de campo nós teremos também a cultivar IAC veloz, né? O veloz é um outro, nós estamos aí, no caso, já falando de tegumento preto, né? Não carioca, mas o IAC veloz, ele é irmão do IAC polaco por parte de pai, que foi o IAC imperador também, que vem do cruzamento, que foi um cruzamento realizado do IAC imperador com a cultivar IAC una, que é uma antiga cultivar do IAC lançada semi-precoce, em 1994, né? A IAC una dentro do IAC, a gente gosta muito dela devido à alta resistência que ela tem para antracnose, ela tem uma resistência bem alta, e o veloz foi fruto do cruzamento dessas duas cultivares. Só que o veloz em si, a gente atribui ele muitas vezes como um semi-precoce também, né, Sérgio? Quando você trabalha regiões do centro-oeste, regiões mais quentes, né, a gente costuma falar de São Paulo para cima, ele se comporta como um precoce. De São Paulo para baixo, ele é um semi-precoce. De 75, 78 dias, ele pula para 88 dias, sabe? Ele aumenta o seu ciclo um pouco, né? Ou seja, você baixa a latitude, né? Ele muda bem o seu ciclo. Obrigado. Mas você acha que isso é mais em função de temperatura ou é latitude mesmo? Latitude, eu acho. Você acha que tem influência da latitude? Tem. As cultivares do IAC, quando a gente trabalha em São Paulo e vai para o Paraná, Santa Catarina, a gente vê uma diferença no desenvolvimento. A gente sempre vê isso daí. E essa diferença tanto às vezes, em condições mais de inverno ou de verão. Você vê que ela sempre desenvolve um pouco mais. Tanto é que, às vezes, nas nossas recomendações, a gente fala pro pessoal, diminui um pouquinho a população aí, trabalha um pouco menos, porque às vezes desenvolve muito, né? E o veloz, característica que a gente tem atribuído dele, que a gente tem gostado muito dele, principalmente que ele pegou muito bem lá em Santa Catarina, no Paraná, é o porte, né? Porte ereto para colheita mecânica. Ele se adaptou bem para essa característica lá. E o preto tem que ter a qualidade do caldo, né? Qualidade do grão. Então, se não tiver a qualidade, essas questões de casca, sim, cozimento, então ele congregou essas características e potencial produtivo sempre, pelo menos, né, mesmo ele sendo tipo 1, embora ele seja semi-precoce, né, ele é ereto. Quando comparado ao polaco, ele é maior, ele é uma planta bem maior que o polaco, lado a lado, o veloz. Só que assim, ele tem um bom potencial produtivo, mesmo sendo tipo 1, sabe? Ele sempre está ali brigando com as principais cultivares do mercado, então isso fez com que ele ganhasse aí uma boa fatia de mercado, e dentro do nosso programa também estamos bem contentes com ele. Fortes demandas da cultivar, e a gente vê sempre um crescimento do IAC veloz, uma boa cultivar. E aí eu acho que além do veloz, ainda até mantendo talvez a linha dos precoces, né, que nós veremos lá no dia de campo, eu acho que poderíamos falar dos outros tipos de grãos, né? E desses outros tipos de grãos que eu vou falar são 3 cultivares que nós desenvolvemos, que é o IAC 2153, que é um cranberry, o IAC 2156, que é um Dark Red Kidney, um vermelho alongado, e o IAC 2157, que é um branco alúbia, né? Um branco tubular alongado também. Só lembrando, Alisson, que a gente não trouxe para cá o dia de campo os outros 2 materiais, sim, também lançados junto desse grupo de materiais diferentes de carioca preto, ou dito especiais.
Um é o 2152, que é um small red, é um pequeno, tá? Vermelho. E o 2154, um navy beans, um branco, tamanho de um grão de soja, gamba mais branco, tá? Que está sendo muito bem cultivado também no Paraná, e aqui, inclusive, Cristalina tem uma área grande de 2154, visando exportação, contratos para produção e exportação, muito produtivos esse 2154, esse navy beans. Não é um feijão, digamos assim, tradicional para cultivo, ou melhor, até desconhecido para o cultivo aqui, né? E para ilustrar, o navy beans é aquele que o inglês come no café da manhã com ketchup, né? Esse é o prato deles, tá? E o americano, a marinha americana usa para enlatamento e levar para os seus navios, por isso é chamado navy beans. Ele cozinha em lata e leva para suas embarcações, tá? E o inglês come no café da manhã. E é um mercado interessante que nós temos mundial para esses tipos de feijões. Então, novamente, a gente quer trazer para a cadeia de produção de feijão do Brasil novas opções, tá? Então, o Alisson está falando aí de feijões de hábito de tipo normal, com ciclos normais de 90 dias, os precoces, tá? Tanto preto como carioca, e agora esses outros tipos de grão, que tem ciclo, na maioria, precoces, mas também de ciclo normal, como o navy, como esses small red e esse 2152. Isso tudo para criar opções de cultivo e mercado, tá? Abrir novos mercados. E hoje é interessante no mercado internacional nós termos o Brasil poder ofertar esse tipo de feijões. Talvez não seja para todo mundo, porque o cultivo é um pouco especial e o mercado mais especial ainda, tá? Então nós precisamos evoluir o manejo e a produção desses feijões. Um exemplo só, Alisson, me alongando um pouco, o 2153 tem um peso de 1.000 sementes de 660 gramas. 660. É uma semente grande, tá? Então, para isso, nós temos que ter uma adaptação de máquinas de plantio para dar 12 sementes por metro dessa semente, tá? Nós temos que ter uma condição de umidade do solo para germinar tudo com o mesmo tipo de germinação dessa semente no campo. É muito importante para esses tipos especiais germinarem uniformemente. Para isso tem que ter água, tá? E bastante água. Na época da colheita nós temos que colher com uma umidade um pouquinho acima de 15%, para não quebrar, porque é uma semente graúda, tá? Secador, se usar, é bom primeiro fazer a parte de limpeza, pré-limpeza antes de secar, e não ao contrário, para você evitar danos e partir. Então, são uma série de cuidados que nós temos que ter para esse tipo de feijão. E lembrar, para esses feijões nós queremos qualidade. A produção, sim, é importante, mas a qualidade é tão ou mais importante do que a balança desses feijões aqui. E, por outro lado, o 2154, que é aquele miudinho, só para falar na parte de tecnologia de produção, a máquina, o plantio, uma semente pequena, tá? Que dá para semear 10 sementes, que geralmente que nem soja. Que nem soja, tá? Mas para colheita, cuidado. Às vezes você usar uma máquina que tem uma peneira maior, ele vai junto com a palha embora. Então, os cuidados que você tem entre um feijão e outro para a colheita mecânica desses Esse materiais. assunto me suscitou uma questão aqui que para a Embrapa também é bastante desafiador, que é a questão dos sementeiros, né? De vez em quando surge algumas demandas para nós de materiais especiais, tipo exportação, mas nunca tem semente disponível no mercado. Então, assim, o que vocês pensam a respeito disso? Né? Assim, qual que seria essa solução? Seria uma solução, algum tipo de algum sementeiro optar por entrar nessa seara dos especiais e acumular sementes aguardando essas demandas? Assim, o que vocês pensam a respeito disso? Como que o setor sementeiro poderia atender essas demandas que chegam dos corretores, assim? Né, Pedro? De vez em quando chega isso para nós, assim, de uma forma que... Bom, não tem semente. Aí não tem semente. Aconteceu isso com os rajados, né? Essa safra anterior, acho que, não sei se para vocês chegou, para nós foi forte isso, né? Que não tinha, né? E o pessoal plantou grão demais, né? O grão muito contaminado com crescimento bacteriano e outras bacteriosas, e em função de não achar semente desses especiais, tipo exportação. A cadeia vai ter que se organizar melhor. Como está se organizando na parte de venda e mercado internacional, ocupando novos espaços lá, o mercado interno vai ter que se organizar. Já estão surgindo algumas empresas
buscando se especializar na produção desses materiais, tá? Como também é o caso de orgânico. Não sei se você sabe, mas tem áreas aqui em Cristalina com mais de 400 hectares de produção orgânica aqui ao redor de Cristalina. Nós temos campos de cranberry com mais de 100 e poucos hectares cada campo aqui na produção perto da região. O Mato Grosso, Sorriso, já produz bastante Dark Red Kid, né? Alúbia. Isso está cada vez mais especializado. Agricultores estão aprendendo a cultivar, os técnicos, consultores estão aprendendo a cada ano mais como cultivar esse material, e o pessoal de venda, de compra e venda, ou os exportadores estão se organizando para isso também. Essa falta de semente ou isso não é de hoje, isso nós estamos vivendo há mais de 20 anos. Eu me lembro que nós lançamos material em 2007, né, Alisson? Uma série de materiais, ninguém estava organizado, o sistema ainda estava meio cru, não deu certo. Agora aparece o sistema mais organizado. E o que é a nossa função, Luciane? É oferecer produto. Nós temos que estar o produto ali. Então, a genética a gente produz, a gente sob contrato, a gente passa para o sementeiro e o sementeiro produz. Talvez esse ano não seja o ano desse tipo de material, digamos, específico, mas outro ano é. Tá? Ele tem que também ter essa compreensão que as coisas não acontecem de um dia para o outro ou de uma safra para outra, mas dá para a gente se organizar. Tá? E com isso a gente acerta a maioria das vezes. Às vezes não dá certo, mas isso faz parte do negócio, né? Então a função nossa como instituições públicas e produtores de materiais é oferecer o produto. Tá? Oferecer o produto, entregar o produto de qualidade, acompanhar e tá sempre no meio, tá sempre dentro da cadeia. O Alisson, a gente passa muito pouco em Campinas, sempre acompanhando esses campos, querendo que as coisas deem certo para os produtores terem a sua produção maximizada e a lucratividade dele. Esse é o nosso ganho do dia a dia, é que os outros tenham sucesso com esses materiais. E é para isso que a gente trabalha o tempo todo, oferecendo esse portfólio de materiais. E já pensando, na verdade agora, nós estamos pensando para daqui a 5, 10 anos. Nós não pensamos mais nesse ano, ano que vem, nós já estamos pensando lá para frente. E para isso eu acho que a conversa da segunda parte da nossa conversa, o que a gente pensa do futuro, além desses materiais que está apresentando. Mas o que é aqui? Nós temos esse conjunto de 5 materiais especiais do agronômico, oferecendo alúbia, Dark Red Kidney, Cranberry, um Navy Beans e Small Red. O que falta ainda? Falta um rajado, ainda falta talvez um amarelo, que tem um mercado internacional forte, um canário, tá? Às vezes falta um outro produto. Quem nos traz isso é o pessoal que está fora, nas grandes feiras de Dubai, lá na Alemanha também, né, da Nuga, tá? Onde que roda o mercado internacional. E o Brasil tem uma grande oportunidade de também participar desse mercado internacional, que é tão grande ou maior do que o nosso interno carioca e preto. Tá? Esse mercado do Small Red é muito forte ali. Sim. No sul de Minas. Sim. Né? Como que vocês estão vendo? Assim... ótimo, só que o nosso Small Red não é a qualidade aquela que a gente deseja. O nosso Small Red é mais escurinho, nós queremos ele um pouco mais claro. Ele está meio escuro, escurece rápido. Ótima qualidade de grão, dá uma feijoada, eu acho melhor do que a feijoada do material café. Que é cultivar preto, mas ainda ele podia ser um pouquinho mais claro o grão, que ele empacota melhor do que aquele material vinho, digamos assim, do Small Red, que é o nosso, tá? Entendi. Mas nós vamos chegar lá. Entendi. Porque a gente esse ano, da mesma forma... Estão com o Marte, né? Exatamente. Ainda não lançamos, mas estamos com uma demanda altíssima pelo Marte. Sim. Que aí já é um grão que encaixa, que é nessa cor. Que o pessoal... Isso é bom, ter demanda grande, ter variabilidade grande. Nós temos que voltar... Talvez aquele mercado antigo, antes de Carioca surgir em 1970, que nós tínhamos uma variabilidade muito grande de produtos na prateleira. Roxinho, né? jalos. Hoje a gente recebe pedidos, mas são pequenos, não é o grande mercado do Carioca. Mas a gente tem que estar preparado. Quem sabe o consumo volta a ter uma diversidade também de consumo. A gente encontra na nossa mesa, o dia a dia, um feijão preto, um carioca, um rajado, para o pessoal comer no almoço, ali no self-service, né?
Eu prefiro muito mais esse tipo de Com feijão. certeza. Na minha casa só como esses tipos de feijões especiais, porque é mais saboroso, tá? Muito mais. O alúbia de vocês tem qual gramatura? 600. A gramatura? 180, 170... Gramas por 100 Grama centavos. sem semente. gramas... Por 100 grãos em centavos. 100, O peso de grãos 100 em semente, 100 desculpa. gramas. Isso, é o calibre, né? O calibre. 180 grãos, 170, 180 grãos em 100 gramas, que é a gramatura dele. Mas vai dar um peso de 1.000 sementes ao redor de 550, 580. 580 Bem grande. gramas. Não, ele é bem... Tem que ser Exato. bem tubular, né? Foi um dos motivos. E aí, então, só resumindo, para finalizar, o 2153 é um Cranberry que nós lançamos, né? Veio no lugar do Iacenuance, no nosso... Tolerante ao escurecimento? Tolerante ao escurecimento. O 2153, ele veio para... Que é muito importante, desculpe, Alice, que é muito importante se a gente pensar em exportação, de botar um produto aqui claro e ele chegar claro ainda para fora, Com ou com certeza. perda menor, não chegar com outra cor lá. Esse é uma das características que as pessoas muitas vezes perguntavam do nuance. Escurecimento lento do Isso, rajado. que ele tinha muitas vezes um grão um pouco pequeno, né? Não chegava, muitas vezes o calibre dele era de 200, né? 200 em uma amostra de 100 gramas. O 5.3 nós viemos com um grão maior para compensar essa característica, a tolerância ao escurecimento, porque pensando na exportação. Então, ele é rajado e tolerante ao escurecimento. Tolerante ao escurecimento. Nossa, excelente. O 2156 é um Dark Red Kidney, né? Um grão tubular, tradicional, hábito 1, precoce e uma qualidade de caldo que foi trabalhado para o grão, que a gente buscava, né? Principalmente nós Não perde cor, né? não perde cor, nós chegamos a trabalhar vários cultivos. É cultivos. importante, que eles normalmente eles desbotam. Isso. Então, aquele caldo vinho, né, um caldo vermelho vivo, muitas vezes que ele dá, na verdade, mas o grão mantém a sua coloração. Então, o 2156 veio nesse trabalho, e o 2157, que é o alúbia, foi na questão do tamanho do grão. Grão cilíndrico, bem tubular, né, com a gramatura atendendo principalmente essa característica. Isso aqui é um caso especial, Luciane, que você perguntou sobre efeito de latitudes. O 2156 e esses materiais têm origem andinas deles, a base deles, né? Eles sentem, nós temos que trabalhar bastante ele para saber a área de produção dele. Tem áreas que a gente produz mais ao sul que ele demora a florescer. Ele tem problemas a longo ciclo. Em outras regiões, o ciclo dele se comporta como precoce. Então, no Mato Grosso, como vocês veem esses materiais? Como precoce, normal. Como precoce, normal. Leva para regiões sudoeste, ele no pode ter problema a longo ciclo. Pode ter problema de florescimento, de demorar a florescer ou até mesmo não florescer, tá? Então, isso tudo devido à sua constituição genética, que são materiais andinos, né? Mas em relação à temperatura, assim, eles se adaptam melhor no sul? Quente. Eles gostam mais que a gente perde na região mais quente, vai melhor. Coisa interessante. Como é que o material é andino e gosta mais de região quente? Vamos ver como é que eles estarão aqui no dia de campo. Mas são plantas muito vigorosas, muito bonitas. Folhas grandes, praticamente o dobro do tamanho das folhas de um carioca normal, tá? Para dar aquelas vagens largas, grandes. O cranberry, maravilhosa as plantas. Isso leva para sementes. São em torno de 15 vagens, 10 a 15 vagens, mas o peso é 3 vezes a mais uma semente de um carioca, de um preto, né? Isso que dá produtividade. Nós tivemos áreas já do 2153 em patrocínio produzindo mais de 70 sacos por hectare, tá? Devido ao tamanho dele. Com a tecnologia de carioca, tá? Errando o plantio, porque não tinha a sementeira adequada para dar 12 plantas, dava 9, dava 8. Eu fiquei pensando nisso, né? Que tem que ter uma adaptação até da própria indústria, de fornecer discos específicos. Com o 2153 tem sido. Estudar um pouco a plantabilidade desses materiais, né? Tudo isso tem que ser desenvolvido. Tem que ser uma coisa meio que customizada, né? Para o agricultor ter sucesso. E é natural. Carioca nós temos mais de 90 anos, ou 1970, dando 30, quase 50 anos de cultivo de carioca aí, tá, no Brasil. Esses tipos nós temos há 10 anos, voltando a praticamente agora há 5 anos mais intensivo. Então é natural esses problemas e a gente vai resolver em pouco tempo, certeza.
Antes de vocês terminarem, uma coisa que me aflige muito, né, e é o tema que eu sempre estou trabalhando em todos os lugares onde eu estou, é a questão de como que nós podemos fazer, o que o melhoramento, o que as instituições, né, o que a cadeia pode fazer para aumentar a utilização de sementes certificadas de feijão. Aí eu queria que vocês falassem alguma coisa, o que vocês acham que são os gargalos, os desafios, onde nós podemos atuar mais ou menos para conseguir fazer com que nós possamos sair desses 18% de utilização que nós temos hoje no Brasil e, vamos dizer assim, dobrar pelo menos, né? Quando a gente compara, por exemplo, feijão com soja, outras autógamas, né? Então, a soja, a taxa de utilização é 65%, o trigo é 70%. E por que o feijão continua nos 18% e os outros 82% que plantam feijão não utilizam sementes? Eu acho que nós temos que incentivar o fortalecimento da cadeia da produção como um todo. E a produção de semente faz parte ou início dessa cadeia, tá? Tanto para oferecer um produto de melhor qualidade para o agricultor semear ali, como também um incentivo e obediência à legislação vigente. Então, você tem que plantar uma semente para produzir um grão, para emitir uma nota fiscal. Isso até é revertido depois para o sistema de produção, programas de melhoramento em todo o sistema, para poder gerar um novo produto melhor do que aquele que está no mercado. Então, nós precisamos dessa cadeia ativa. Conscientização do agricultor de plantar sementes, ele tem só a ganhar com isso, um produto identificado como aquele que ele comprou na sacaria ali, de qualidade, de vigor, tá? De identidade genética, que ele vai ter um produto de melhor qualidade. Hoje nós temos várias ações, digamos assim, na legislação ou dos estados, tá? De fiscalização, tá? De apoio ao sistema legal de produção de semente, comercialização de grãos, tá? Que espero que vá desde a produção de semente, da ligação, da venda, do comércio, até a parte de empacotamento desses produtos, tá? Com uma qualidade garantida, digamos assim, certificada dentro do pacote dele. Aquilo que está sendo empacotado veio de um sistema legal, rastreável, legal, tá? Eu acho que se a gente for buscar esse mercado internacional com esses grãos especiais, eu acho que não vai fugir desse tipo de sistema. Quem vai comprar lá fora, ele vai querer são mercados exigentes. São mercados exigentes, como esse produto foi produzido no Brasil. Da onde veio, se teve a nota fiscal, que foi produzido dentro das leis, digamos assim, as técnicas de cultivo adequadas, tá? Embalou o produto, as boas práticas, embalou o produto e teve a revenda. Então, isso faz parte do nosso trabalho como dentro do serviço público, como pesquisadores, como técnicos, incentivar cada vez mais o uso de sementes legal, tá? Isso é bom para todo mundo, bom para nós, principalmente, que estamos produzindo material genético, para que a gente tenha melhoria dentro do sistema. Porque se a gente não conseguir fazer isso, andar isso, nós vamos voltar ao que a gente tinha há 15 anos atrás, 2, 3 materiais só no mercado, tá? E a gente precisa ganhar, avançar, nós precisamos cada vez melhor, nós precisamos competir no bom sentido, tá? Com aquilo que está no mercado. E a competitividade exige isso. Tá? Lá no dia de campo a gente vai pôr aquele outdoor que tem Sementes o pirata, piratas. né? Tem o pirata lá, uma caveira, um pirata. aquela caveirona. Aí a gente até colocou, mãos leves não podem prejudicar o agro, né? Tem que dar uma chamada, assim. A gente até tava brincando, né? Não podemos bater muito, porque o pessoal às vezes espana. Mas se a gente pegar 10 anos atrás, a semente que era produzida e comparar com a semente de hoje, entre trancos e barrancos, eu percebo que melhorou. Não sei se você... Não é? Melhorou a qualidade. Eu acredito que a diversificação do mercado, ela vai gerar uma melhor tecnificação de ambas as partes. Tanto de quem gera, difunde, quem adquire, né? E isso vai culminar mais para frente com a rastreabilidade. Eu acho que essa diversificação dos programas de melhoramento cada vez mais aumentará o nível de lançamento das cultivares. Esse lançamento fará com que o agricultor perceba que ele tem que acompanhar
esse desenvolvimento, esse lançamento, porque cada cultivar traz uma característica melhor. Isso aos poucos vai começar a diminuir a própria pirataria, vai sensibilizar, né, a cadeia de produção que ela tem sempre que estar buscando uma semente de melhor Se qualidade. profissionalizar. Os próprios produtores de semente perceberam que cada vez mais eles têm que melhorar a qualidade, né? Com certeza eles vão receber por isso também, porque eles vão estar repassando qualidade, serão reconhecidos, né? Todo mundo que trabalha com qualidade sempre é reconhecido. Então eu acho que a cadeia aos poucos ela vai se construindo e isso aí vai melhorar no futuro próximo. Os bons sementeiros, você conversa com eles, eles não conseguem atender a demanda, Com não é? certeza, sim. Então, É sempre assim. eu acho que o Tem caminho... tem a sua boa clientela, né? Mas que eu acho que passa também por uma... Vou chamar de campanha, mas é preciso que a cadeia invista Sim. né, e propagandeie mesmo isso. Isso, assim, o produtor tem que receber Eu tenho essa visão, assim, da promoção de ações conjuntas. Eu acho que a cadeia produtiva, ou pelo menos o setor sementeiro, tem que ter alguns momentos do ano onde todos os sementeiros se juntem para criar esse mercado, assim, em prol do mercado de sementes de feijão. Assim, eles têm que se unir e promover juntos grandes coisas interessantes para promover isso de fato, né? E a rastreabilidade é um caminho, né? Um caminho bom para que dê segurança ao agricultor ao comprar aquela semente. Só que assim, o pessoal tem tateado um pouco na hora de fazer essa rastreabilidade. Eles não estão querendo tanto, né? Ir por esse caminho. A gente tem forçado, tem tido muitos contatos com empresas, né, que são certificadoras, que têm todo um sistema de rastreabilidade, mas está um pouco difícil de convencer os produtores de sementes. Mas vamos lá, e como eu falo que isso é um avanço, nós vamos ter que caminhar isso com o tempo, e eu estou falando com a visão de melhorista, ofertando cultivares. Nós vamos pensar do agricultor. Se hoje a legislação bate e a partir de amanhã a gente só planta semente certificada, não há semente no Brasil. Não estamos preparados ainda na nossa empresa. Olhando para atender essa demanda, eu acho que isso vem com o tempo, vem com a cada ano essa melhoria de quantidade. Outra visão também, não é fácil. O problema não é só produção de semente, não é só a adoção da semente pelo agricultor, é a questão de preços também. O feijão de grão oscila muito e isso é muito dependente do mercado. E lembra que a nossa semente que a gente planta é a mesma que a gente come, isso é bastante atrelado. E esse mercado de 450 hoje e daqui a 4, 5 meses é 180, isso tem implicações muito sérias e impactantes dentro do sistema de produção de semente. Por exemplo, hoje o pessoal as empresas produtoras de sementes estão comprando grão ou produzindo ou do seu terceirizado a 400, 450 reais o saco de feijão. Para vender quando? Em março, para receber em março, para vender para a próxima safra. Que vai estar quanto? Quem aqui é capaz de dizer que vai estar quanto daqui? Ninguém sabe. Pode estar 500, pode estar 400, como pode estar 200. E daí como se constrói empresas grandes que atendem toda essa demanda? É complicado demais, tá? Então, isso é um problema, eu acho que a cadeia toda vai ter que se envolver para resolver esse problema. Não vamos sair de 18% para 80% de um ano para outro, isso eu tenho certeza. Como é que construir essas novas empresas, como atingir esse novo mercado potencial e é grande, você falou muito bem, Pedro. Todas as empresas que eu conheço e o agronômico, eu tenho contrato com 24 empresas hoje em dia, tá? Todas elas falta semente, elas não conseguem atender a sua demanda, não conseguem atender 30%, 40%. Daí eu disse assim, vocês estão deixando, escapando esse mercado pelos dedos. Eu disse, mas eu não posso arriscar ter um volume para atender 100% e o mercado cai, eu quebro no mesmo ano. Então, mais ou menos isso é normalizado dentro dessas empresas. Como resolver isso? Não sei. Eu acho que nós vamos ter que pensar melhor no sistema de produção de semente para atender toda essa demanda digamos assim, de um mercado de 12 para 80 para 100. Né, Pedro? Não sei. Conversando tanto, a gente queria levar isso para o dia de campo, para conversar com os agricultores, conversar com o pessoal da cadeia que vai estar lá, né? Eu acho que se a indústria tivesse também um trabalho, né? Nós tivemos lá no Fórum do Feijão, foi falado muito a questão da
feijão com Nome e sobrenome. nome e sobrenome, É né? De interessante. colocar as cultivares estampadas, né, o nome da cultivar, como foi feito no caso dos vinhos, né? De você saber a variedade, né, da uva que você prefere o vinho. Então, a mesma coisa foi colocado para o feijão lá. Então, Isso dá rastreabilidade ao produto que está sendo embalado, né? Isso seria exatamente. muito E a interessante. dona de casa, se ela se identifica, por exemplo, se ela identifica com a cultivar dama, ela vai lá e compra dama. Se ela identifica com estilo, ela compra estilo. Se ela identifica com o seu lá, 2051, ela fala, não, eu quero 2051. O caldo dele é melhor, eu acho que ele cozinha mais rápido e tudo mais. Um dia nós vamos chegar lá. Eu tenho Eu fé queria estar nisso. viva, né? Não, vai. Ele tá meio devagar, né? Não dá pra Tá acelerar. meio devagar, né? Porque esse negócio dos 18% para os 8,90, eu queria. Mas eu falo nós com estamos- eles, eu quero 19 no ano que vem, 20 no ano que vem, no outro ano, 21, 22 e Ô, assim por diante, né? Luciana, eu tenho uma frase que Mas que eu, tem que sair rep- dos que eu 18. eu repito há pelo menos 5 anos, que feijão não é mais quilos por hectare. Nós temos que produzir qualidade por hectare. Tá? É qualidade tudo é qualidade por hectare. Se você puser quilo por hectare e não tiver qualidade, você vai estar lá embaixo. Agora você está vendendo qualidade por hectare, porque o comerciante compra por cor, por tamanho, por qualidade do produto. Não por Tá? produtividade. Não pela produtividade. A produtividade é o lucro, claro, do agricultor, mas o comércio está ali. Então, a visão do agricultor, quem tem, do comerciante, de toda a cadeia, é essa qualidade. Mais ainda para esses tipos especiais. Então, é aquele negócio, eu tenho que produzir qualidade por hectare. Tá? E a qualidade vai fazer o teu preço. Falando agora do portfólio Embrapa, que nós colocamos lá no dia de campo, nós temos no total 25 materiais, e aí entre carioca, preto e especial. Falando do nosso portfólio de carioca, a gente tem o 104, que é um material que a gente chama super precoce. Até essa semana eu recebi uma ligação de um produtor questionando esse ciclo, né? E aí ele comentou que o feijão tinha fechado com 80 dias. E o próprio Alisson falou da questão da plasticidade da planta. A gente já colheu o 104 com 60 dias. Mas se você plantar ele um pouco, né, numa janela um pouco diferente, nesse caso foi plantado em Perdizes na safrinha. Ele pegou um frio e os pérolas da região foram para mais de 100 dias. Então ele fechou ali com uns 80, 85. E essa plasticidade que a planta do feijão tem. O 104 é uma planta diferente porque ele é tipo 2, quase tipo 3, Isso. mas é precoce. Então é uma planta, aquilo que vocês comentaram, para trabalhar com planta precoce, o agricultor tem que estar mais preparado. Isso. Né? É questão da tecnologia que ele vai usar, do timing de aplicação. Então é uma... Nessa safrinha desse ano, todos os materiais alongaram o ciclo. Sim. Todos. Não teve. Tá vendo? O Fávero, um consultor aqui de Formosa, ele colheu e ele conseguiu plantar logo depois da soja. Fechou com 80 e poucos dias também, mais 60 sacos. 60 sacos. Então é impressionante o teto produtivo O 104 é muito produtivo. desse feijão. A relação vagem e a planta, porque né? a planta é muito A pequenininha. planta é aquela coisinha, assim, ela vem amarrada, mas se você investir, cuidar, ela responde. Então, apesar de não ser tão boa de raiz, né? Para doenças foliares ela é mediana, mas de raiz nem tanto. Mas se você cuidar, investir e fazer as adubações na hora certa ali, você consegue produzir muito bem. Legal. Então é um feijão bastante interessante para essas janelas, né, mais curtas, Muito curtas. para você encaixar ali. Uma outra cultivar muito interessante nossa é o 402. Em termos de rusticidade, é um material bastante rústico, né, de raiz e folha. Muito produtivo. A gente tem uns lado a lado dele e uma cultivar bastante suscetível a fusário, tá bem amarelada e ele tá bem verde, assim, é impressionante. E isso na questão de raiz. E na questão de folha também tem Ele um é muito relato bom para fusar oxispro, né? muito bom para fusário oxíspro e para antracnose também. Sim. Um agricultor plantou 1 hectare dele em volta de um estilo e o estilo sofrendo com antracnose e ele, sabe, bastante
Sadio. sadio. Então é um material para esses pivôs mais complicados bastante interessante. Tem que cuidar só da questão do grão, que ele tem um grão, né, com uma peneira um pouco pequena, então trabalhar bem essa questão População da população. menor, né? Deixar no Isso. máximo É. 8 no máximo por metro. O 104 e ele, o peso de biosementes é. O 104 é 26 gramas por 260. 260. boa. O 402, 240, 230. Ele Ele é mais miúdo. ele dá uma peneira um pouco Por isso menor. que tem que deixar menos planta, né? Por metro. Trabalhar pra com menos planta. densidade Mas, menor em pra termos de poder potencial, encher peneira. é um dos nossos feijões, o 402, né? De que mais Nossa produz. Senhora, Carioca. Muito roxo. Carioca. Muito roxo. Nós lançamos esse ano o 310, que é um material que está bastante posicionado para o sul. Ele é uma planta bem interessante, Muito ereta. bem ereta. Às vezes ela fica tão ereta quanto o ai. Então tem um porte muito interessante. Ela tem uma resistência muito boa para bacterioses. A gente conseguiu, né, o Tanto pessoal o crestamento quanto curto pra bactéria. curto. Então, Isso é bom. um material O ciclo, né? O ciclo Sempre 3. Vamos precoce. explicar um pouquinho pro pessoal, né? Questão Sim. do ciclo, como ele falou dos códigos aí da. Fala um pouquinho para nós aí como é que foi essa mudança de nomenclatura de Do para 104, código. o isso. 300, 400. Nossa nomenclatura, toda vez que for FC, feijão carioca, FP, feijão preto e FS, feijão especial. Né? BRS, FC, BRS, FP e o FS. Toda vez que for 100, né, 104, por exemplo, o 1 significa ciclo super precoce. O 2 é precoce, o 3 semi-precoce, então BRSFC 310 é um feijão carioca de ciclo semi-precoce. E o 4 é o ciclo normal, 402, 403, 415 são carioca, FC 415, carioca de ciclo normal. E na sequência de lançamento. Então aí é o mesmo raciocínio Sim. de vocês. Aí a gente já está lá na 3. 23. Então já tem 23 materiais lançados. Depois dessa mudança. Isso é até engraçado, né? Porque são 23 cultivares. Então, a gente lá da Transferência de Tecnologia, Ainda estamos no 415. isso para nós é um desafio, porque você precisa posicionar, trabalhar todo esse portfólio. O 401 é o RMD, é o transgênico. Avaliar, né? E aí você tem Escrever. lá mulatinho, jalo, rosinha, Roxinho. roxinho não. Mas Jalos. você imagina toda essa variedade, né? Light red kidney. O light. O 308, que é Calima. o LRK. 305. Então o desafio é grande, Não é né? grande, nossa. Manter semente tudo isso. A unidade de beneficiamento que é complicado se lidar com uma variabilidade tão grande. E depois veio uma pergunta, mas eu acho que deixa para o fim a gente questionar como é que se dá o lançamento e como é que se dá a retirada dos materiais dentro do sistema de produção de sementes ou, digamos, do portfólio, né? Nós temos uma posição bem clara, né? E depois a gente pode discutir isso. Vamos. É. O 310, então, reforçando, a gente lançou ele no Copavel. É um material que tem o escurecimento de grão, não é um escurecimento lento desse Mas de um também ano. não é tão rápido. Sim. Mas eu fiquei com ele na minha mesa, com 6 meses ele garantiu a cor. Então é uma outra característica muito interessante. É ereto, muito bom de sanidade, escurecimento lento e a questão das bacterioses, né? Então, para o Paraná, a gente acha que ele vai encaixar bem. Isso é bom. Colheita direta, como eles gostam. Exatamente. Porte bom, né? Seca também bom. A gente também tem o AI, que é um material que a gente está do convênio de Minas, né? Que talvez a Epamig vai pegar esse material para fazer semente. A gente está discutindo, mas um material muito interessante também, bastante ereto, uma raiz muito agressiva, muito forte. E a grande novidade nossa, que é o lançamento do ano que vem, para rivalizar junto com
Agronorte, Dama, 2051 é o 415. Sim. Então, a gente está apostando muito nesse material. A Embrapa tinha o Madrepérola, depois o Madrepérola a gente ficou, né, com um, Um lapso aí, um né? lapso sem lançar, mas identificamos essa linhagem e a gente está apostando bastante, justamente porque é aquilo que o Carbonell falou. Do O, escurecimento lento. ela consegue trazer o escurecimento lento, uma gramatura muito boa e uma raiz também diferente. Ele não chega a ser um 402, que é muito bom para fusar oxíspero, mas ele tem uma raiz muito boa, Pelo menos a tolerância boa. uma tolerância muito boa. Então, é um material que a gente acha que Conseguiu vai. aliar as duas características, né? Essa da maior tolerância ao fusário com o Sim. escurecimento lento que antes, né, há 5, 6 anos atrás, não se conseguia. No dia de campo de lá da Boa Safra, a gente, se eu não me engano, ele ficou entre 60 e 65 sacos. Então, um material que também respondeu, Tem tem potencial. um potencial bom em termos de arquitetura. Ele é um tipo. Ele não é tão. Semi-prostrado. Não é, ele é semi-prostrado. Ele não é tão no estilo Prostrado do tipo como 3, não. Ele é mais um tipo 2, sabe? Então, uma planta mais parece arbustiva. mais o 403 e o esteio. Isso, uma planta mais compacta. Então, eu acho que também vai ser uma característica Sim. favorável para o material. E a gente provavelmente está fazendo semente. A gente lançou o edital já de oferta e aí fez uma cooperação técnica. Então vamos chegar com um volume também bastante interessante para o show rural Copavel, onde ele vai ser lançado. De carioca, São esses. nós fechamos. Tem o 414, mas o 414 ele vai estar lá no dia de campo, mas é um material que ainda está. A gente precisa parte de legal dele, então a gente Proteção e vai deixar registro. para depois. Em termos de preto, nós temos 403 e esteio. Quer falar um pouquinho do esteio? Ainda, né? Sim. O esteio é um material muito produtivo, né? E aqui no Centro-Oeste ele tem ido muito bem, apesar das suscetibilidades que ele tem, né? Ele é um material muito conhecidamente lá no sul suscetível a crescimento bacteriano comum, mas aqui no inverno, nas nossas condições, isso não é importante, assim, né? A gente não tem tanta dificuldade em manejar esse crescimento aqui. Então, é um material muito produtivo, a qualidade de grão dele é excelente, né? É comparável à do IPR Uirapuru. Então, foram feitos muitos testes, né, e comparações às cegas com as indústrias, né, que colocaram ele, assim, realmente palmo a palmo em termos de qualidade de grão com o IPR Urapuru, que é a referência de qualidade do mercado. Então, é um material, aqui para nós, é muito superior, vamos dizer, do que é no sul. No sul ainda é muito plantado, mas a gente trouxe o 403, que é também muito produtivo, mais produtivo que o Stay, com qualidade de grão, eu acho equivalente, não tem uma Maior, né? A diferença, peneira dele é uma maior. peneira um pouco maior, embora o 403 seja muito suscetível à antracnose. Isso a gente tem que chamar atenção. O agricultor que vai plantar, ele tem que realmente estar ligado nessa suscetibilidade e manejando a antracnose desde o início, né? Apesar da sua excelente resistência ao Fusarium. Então, é um material que vai muito bem com o Fusarium, mas é suscetível à antracnose. Agora no verão, aqui na região o próprio Hélio, né? Região de Legal. Formosa, ou não, Padef, ele produziu quanto no verão, Hélio? 60 e 60 e poucos 62 sacos dele no verão. no verão. Então ficou muito entusiasmado, achou um feijão muito bom e qualidade é muito boa mesmo. Mas eles têm ainda essa falta no nosso portfólio, esse feijão preto precoce, né? Que nós estamos aí lutando, né? Não é Para fácil. chegar com ele. Mas não deve ser uma tarefa muito fácil, porque não existem, né? Além do Veloz, eu não conheço outro. Então, a gente tem lutado aí, né? Para conseguir esse feijão preto precoce, para atender também, ter alguma coisa para oferecer no portfólio. Tá no forno, né? Tá no Tá no forno. forno. 416? O 400, não, Ah, 417 416. é normal, preto normal, né? Aí virou O, outro normal. nós temos, em termos de feijão especial, o 311, que é um rajado que a gente lançou também esse ano lá no Show Rural Copavel, para substituir o Realce. Ele é bem semelhante ao Realce,
com um grão um pouco maior. Então, esse ano a gente teve uma procura muito alta, né, por Por rajado. semente de rajado. A gente até fez um trabalho de base, de cooperações técnicas para a produção de semente básica, mas essa semente vai chegar ano que vem. Quer dizer, eles estão multiplicando agora, então nós vamos ter uma oferta boa de 311 de realce no final desse ano para o pessoal plantar ano que vem. Mas a expectativa é que menos grãos, né, sejam plantados, porque a oferta de semente vai ser estar melhor. razoável. Sim. Então, o 311 é um rajado, ele uma planta muito boa, muito rústica, né, boa de raiz, intermediária de raiz, de doenças Intermediário, foliares, né? praticamente quase todas as doenças, a reação dele é intermediária, Isso. né? Ele não tem uma suscetibilidade, assim, que dê para importante, né? E Ele é sempre tipo 1? tipo 1. Tipo um também. 75 dias de ciclo, né? E produtivo, muito produtivo, um pouco mais produtivo que o realce, porém com o peso de sementes um pouco maior, né? De número de sementes, 430, 440, né? Gramas de 100%. Isso. Lá nós temos o embaixador, que é nosso DRK, que também já é um material antigo. A gente ainda não conseguiu um DRK que garanta a cor. O embaixador ele descolore bastante, e isso tem prejudicado um pouco também a parte de mercado. Temos o executivo, que é um Sugar Bean. Sugar Bean. Ele já é um rajado bem maior. E me parece que quando você pensa ali em China, Índia, eles estão procurando esse rajado. Corta. Desculpa. Estão procurando esse rajado já, né, de uma gramatura tipo cranberry e que não escureça, porque o indiano estava chegando, O feijão estava chegando o feijão escuro da lá. China ou da Índia estava chegando mais rápido que o nosso. E o nosso chegando escuro, né? Então aquilo que é realmente. Sim, tem que ser Faz todo tolerante. sentido. Que mais? Temos também o 313, que é um jalo. A gente até então tinha o jalo precoce, o BRSMG União, e vamos lançar o 313, que é um mantegão. Um material também bem interessante, vem agregado mais resistência, mas esse vai ficar para 2000 mais para frente, 2000 e... Falta ainda registro e proteção. Isso, ainda falta, a gente tem que mexer na parte legal. Então, em termos de portfólio, é isso. E só destacando de novo o lançamento 415, que é um material para rivalizar bem nesse mercado de escurecimento lento, né? Que Acho que não é tá... nem rivalizar, é competir, porque a gente tava sem nenhum, né? Sim, competir, exatamente. É gerar diversidade no mercado, né? Ter alternativas, né? Ter alternativa, com certeza. O... Não, é nítido, né? O crescimento do mercado, essa diversificação de cultivares, né? Isso aí hoje a gente... É comum, você vai em dias de campo, hoje a variabilidade de cultivares expostas lá é tremenda, né? De um passado, quando eu comecei a trabalhar assim, que era uma ou outra O cultivar. Iapar também tem bastante. O Iapar vem tem trabalhando, um bom portfólio. O Iapar tem um bom portfólio, com certeza. Cultivares bem produtivas também, né? Na qual eu gosto muito do programa de melhoramento do Iapar para tolerância ao crescimento bacteriano, né? Os cultivares do Iapar para crescimento bacteriano são muito boas. Eles têm até esse ano, o José Neto, lá do Iapar, comentou o Tangará, Então, que é uma fonte bem... para Tangará para crescimento? Para crescimento. Sim. Com certeza. Lá no dia de campo nós temos Urutau, temos Campos Gerais, temos Sabiá e Curió, se eu não me engano. Curió é o precoce. É o precoce. O precoce da linha dos precoces, né? O Sabiá é um tipo 2, né? Tipo estilo, 1850, né? Que é um cultivar que também está muito bem no mercado. E quem que vai estar lá? O José Neto. José Neto. Legal. Muito bem. Bom, agora a gente... Então, a gente viu aí o agronômico apresentando 10 cultivares no seu portfólio. Isso quer dizer o quê? 10 cultivares para você fazer semente genética dentro de um sistema de produção de semente. Isso é complicado para manter pureza genética, vigor e qualidade para as classes altas, né? Para tocar o parceiro, fazer os contratos. A gente vê a Embrapa com pelo menos, eu anotei rapidamente aqui, pela metade, pelo menos uns
12 a São 15, 10 também, é. 10, São 10 um pouquinho mais, porque você esqueceu do Um, dois, real, três, ser quatro, embaixador, cinco, para mim deu uns 15 não, aqui. 10. Sim. Tem mais o estilo, tem mais o pérola que você não falou aí, né? Nem sei se está produzindo semente, mas isso é uns 10 a O 15 dentro do estilo, sistema de sim. produção de O semente. pérola, menos, bem Isso menos. pesa. Você pega o Iapar lá, que deve ter com pelo menos uns 6 a 7, 8 materiais dentro do sistema de produção de semente dele. Então, só pensando aí nessas 3 instituições públicas, tem mais as privadas ainda produzindo. Você mostra a variabilidade. Mas daí vem a pergunta, como que a gente introduz novos materiais, já que a gente está dentro do programa de melhoramento ativa e o programa de melhoramento não para, né? A todo ano a gente está com materiais novos no mercado, como que a gente retira isso do mercado? Porque, por exemplo, nós do agronômico, a gente só entra material novo agora dentro do nosso portfólio se alguém sair. Se não sair materiais, não entra material novo. Então, o material tem que ser competitivo, tem que ser melhor do que aquele que está no mercado, e a gente tem que tomar uma decisão de que coloca para dentro, lá dentro do sistema, e o que a gente vai ter que tirar. Tá? E esse é o nosso, digamos assim, desafio também no dia a dia, né? Vendo o desempenho do material no campo e vendo o desempenho do material também dentro dos nossos campos experimentais do que vai entrar. Então, nós somos bastante rígidos nisso. E todos esses 10 materiais que a gente apresentou, nós temos produção de semente genética de todos elas, contratos com todos eles e sistema ativo. No momento que fica 1 ano, 2 anos sem ter contrato, sem ter campo de produção, nós já avaliamos, já retiramos eles do mercado. A gente não volta atrás. Só volta se acaso o mercado aquecer. Claro, guardamos a nossa semente genética estratégica lá, se caso o mercado voltar. Mas a gente, de uma forma direta, a gente retira do mercado, né? E então é isso. E hoje, resumindo, temos 3 materiais cariocas, 1849 polar com precoce, o 1850 com ciclo normal e o 2051, 2 materiais preto, um precoce veloz e o outro que é o Neturo, que deve estar se retirando para um outro que nós vamos lançar o ano que vem agora, um material bastante competitivo desse hábito tipo 2 para 3, bastante produtivo, não precoce, e os 5 materiais especiais que na verdade vão virar, eu acho, em torno de 3 ou 4. 2 nós vamos deixar de lado, mas esses outros 4 vão pegar mercado de produção. E os antigos que tinham Harmonia, Tigre, aqueles galantes, nós estamos o Boreal, que é tipo o Calima lá, deixa de lado. Se crescer o mercado, nós colocamos ali, mas não vai ser do nosso planejamento de produção de genética rotina dentro do nosso trabalho, né? Porque senão não tem como avançar, não tem como botar dentro de uma UBS lá 6 materiais diferentes sem manter a qualidade, tá? E os nossos servidores, nossos funcionários dentro da nossa UBS, eles têm mais conhecimento, digamos assim, em limpeza, dentro da UBS do que o sistema de produção do grão, da semente de limpeza, campo, né? né? Então, todos eles têm uma vassoura, um ganchinho, alguma coisa e chave de feno para montar e desmontar o OBS a todo momento na entrada de qualquer lote de semente lá. E isso faz a Nós temos vida útil, nós temos deles, né? 3 plantas. Eram 2, né? Conseguimos a 3ª planta agora, no nosso setor. Até mesmo porque nós estávamos já no nosso limite, porque nós não fazemos só feijão, né? Fazemos arroz, trigo, São 10 aveia, cultivares de feijão. né? Em cultivares, na verdade, nós fazemos 56, 60. Estamos com 57 agora. Entre cultivares. amendoim, feijão, soja, milho pipoca. São 16 espécies. Mungo, 16 espécies. 16 né? espécies dentro do setor. Então, nossa UBS não para. Então, se a gente não tiver essa política também de cultivar, lança uma, retira outra, a gente não consegue... E competitivo, material competitivo. Não é competitivo, vai para a rua. Se o nosso sistema não é plantado, sai do portfólio. Eu acho que a Embrapa faz isso quando, por exemplo, não emite mais não faz mais contrato de licenciamento daquele material, né? Assim, não é que é retirado do mercado, acaba saindo naturalmente, né? Se não tem nem contrato de licenciamento para aqueles anos, e também esporadicamente a gente faz aquelas análises de portfólio, né? E vai retirando, né? Assim, Sim. É um grande desafio, viu, Carbonel? Fazer essa gestão. Com certeza. Até porque o melhorista pega amor, né? Não, nós não. A gente não é tanta demanda para falar. Nós temos amor. Tem um amor
Quer tirar ninguém. Nós tínhamos um comitê muito legal que estava funcionando bastante bem, que a gente chamava de CGPIT. Juntava toda a equipe ali de melhoramento, transferência, negócios, e era uma reunião para decidir. Ó, vai lançar, tem mérito, não tem? E aí ali a gente conseguia... Também né? isso, retira, substitui, material descontinuado. Para não ter concorrência um com o outro. Né? Ali era o momento. Isso meio que está um pouco solto, sabe? Mas, realmente, se você não tiver um mínimo de foco, as coisas vão se atropelando. Mas, talvez voltando naquela questão da pirataria que nós estávamos falando, talvez essa visibilidade, muitas vezes, de você priorizar aqueles mais produtivos, você tendo volume, é uma forma de, muitas vezes, você ofertar mais material genético para parceiros, para o setor produtivo, como forma de você ter mais a produção da cultivar. Dentro do IAC, hoje, a gente enxerga dessa forma. Então, a gente fica triste, muitas vezes, quando liga um parceiro lá, que é que está atrás de semente genética, então fala, poxa, não temos, né? Então, a gente procura priorizar para atender, porque se eu atendo, então eu sei que ele vai produzir, esse material vai chegar, né? Assim, dentro do IAC, nós somos muito críticos na parte de fusão, sabe? Difusão é o que nos mantém vivo lá, né? E, então, essa parte de troca de cultivar, a gente, na hora que você falou, vocês não têm amor? Temos, né? A gente não deixa de ser, mas se a gente viu, parou, tem uma melhor, troca, bola para frente, porque a gente precisa manter esse mercado vivo. Amor ao trabalho, ó. Amor ao trabalho. Carinho. Carinho. E tem o melhorista tem que melhorar. Uma virtude melhor do que a escolha é saber jogar fora, porque a gente trabalha com milhares de plantas por ano. Se a gente não tiver dó e não quiser jogar fora, não vai para frente, tem que avançar. E a Embrapa tem essa questão do pelo e do estilo, que ainda tem mercado, né, Pedro? É difícil tirar do mercado, porque o agricultor já adaptou, já conhece o sistema de cultivo, já tem bastante prática em manejar esse tipo de cultivar. Ainda há difusão para cultivar, então se justifica mantê-la, né? Ainda pérola muito no mercado em algumas regiões, né, Pedro? Sim. E estilo demais ainda, bastante mesmo. Então, para nós tem ainda essa dificuldade. O esteio, com todo o problema dele de suscetibilidade a crestamento bacteriano, né, também difícil, porque a gente lançou o 403 para substituir o esteio, mas o pessoal que aprendeu a manejar o crestamento no esteio ainda prefere o esteio. Então, regiões que não são tão problemáticas como aqui no Centro-Oeste, então é complicado. Nosso pessoal do arroz está muito na frente, porque eles conseguiram captar a parte da indústria e eles estão lançando só material superior ao que já foi lançado. Então, nós tirando, né? Vão tirando. E vai tirando. Nós saímos lá no Tocantins de praticamente nada de mercado para 80% do mercado lá no Tocantins. Sim. Lá no Rio Grande do Sul agora, com os materiais novos também. Então, assim, eles estão nesse sistema de vocês aí. Né, assim, só fazer um negócio bem focado e só lançar coisa que realmente vai impactar. O caminho é esse. Sim, com certeza.